Ao que virá a ser, pois, este menino? Quando nós olhamos para uma criança, é uma pergunta que nós fazemos: o que virá a ser esta criança? Atualmente eu trabalho fazendo avaliação neuropsicológica para ver como é que está o funcionamento da criança. E dentro da minha profissão eu encontro muitas histórias, dentre delas histórias muito tristes, histórias que o nosso coração se quebra e a gente roga a misericórdia, a graça do Senhor para aqueles que não conhecem. Eu faço o meu trabalho, mas eu não faço ele sozinho. Eu digo: meu Pai, o Senhor sabe todas as pessoas que vão entrar nessa sala. E mais do que o conhecimento, que o Senhor me dê a sabedoria, de poder fazer uma intervenção adequada, que esta família precisa, de poder sinalizar o que realmente a criança está precisando. Que o Senhor me dê discernimento. E é tão bom poder contar com Deus nesse percurso, colocar à disposição dEle aquilo que Ele tem me permitido aprender, Está a serviço dEle, está a serviço do reino. E quando... Só volta ao versículo, por favor. E aí a gente vai para a segunda parte desse versículo, que a mão do Senhor é boa, estava com ele. É tudo o que nós queremos, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, porque nós sabemos que eles serão conduzidos segundo a vontade daquele que rege todas as coisas. A ciência, a gente crê na ciência, mas mais do que a ciência, queridos, é o poder de Deus. Quando entra o poder de Deus, eu disse: vixe, deixa eu me recolher a minha insignificância, porque agora entrou o impossível, aquele que nos surpreende, que é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Não há caso perdido para o Senhor. Eu lembro da história de Zaqueu, aquele homem que tirava das pessoas, e o encontro com Jesus não faz com que continuemos sendo a mesma pessoa. Nós somos transformados por esse poder. Eu lembro de um Paulo. Como que a psicologia não classificaria Paulo nos dias atuais? E quem não foi Paulo? Quem ele não se tornou? E se a gente for pegar a história de vida de Paulo, a gente compreende por que ele se comportava e agia daquela maneira. Então, que a mão do Senhor esteja sobre nós e sobre as nossas crianças, para que elas sigam o propósito determinado por Deus para elas. Bom, pode seguir agora. O que virá a ser uma criança que sofre qualquer tipo de violência? O que a gente imagina que uma criança assim vai se tornar? Ou uma criança que diariamente ela é exposta a maus tratos, A violência ela é um fenômeno, mas ela vai se manifestando de várias formas. Uma criança que diariamente ela é desacreditada, ela é desencorajada, ela é humilhada. O que virá a ser essas crianças? Porque às vezes são essas crianças que chegam para nós. São essas crianças que a gente tem contato. E agora, o que eu posso fazer por esta pessoa? O que tem no passado, na história de vida dela, que pode me explicar o que está acontecendo com ela hoje, esse fenômeno que ela está manifestando e que nem ela entende, nem nós. Uma criança que é exposta a um tipo de qualquer tipo de dependência dentro de casa, onde não há tempo para ela, Criança demanda tempo, criança demanda trabalho. Isso serve para nós, pais, para professores de criança, para qualquer pessoa que tenha uma criança sobre sua responsabilidade. Demanda, Nós vamos precisar, é um ministério também, e elas vão precisar da nossa dedicação. Ou uma criança que é exposta a qualquer tipo de conflito. Às vezes não é nem dos pais, às vezes mora com outras pessoas. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente se pergunta: o que virá a ser essas crianças?
Só que na vida as coisas não são determinantes, é imprevisível. A gente vê que pessoas, a história de vida delas contribui para que elas se tornassem pessoas ruins, mas elas deram certo. Jesus veio e quebra esses padrões, porque Ele tem poder para isso. E a gente vê pessoas que tinham condições de seguir um caminho bom, de fazer as coisas corretas, mas elas deram errado por alguma circunstância, que às vezes a gente não sabe de imediato. Mas aí nós temos alguém que quebra esses fenômenos que a gente traz, ruins, que nos fazem, que nos tiram do propósito de Deus. Seguindo. Eu fico imaginando se a mãe de Jacó e Esaú, né? Se ela imaginaria quem se tornaria Jacó, né? Pode ir seguindo. Se a mãe de Moisés, Joquebede, quando ela pôs Moisés naquele cestinho, ela imaginava quem que ele se tornaria? O libertador do povo de Israel. Será que um dia ela imaginou o que o filho viria a ser? A mãe de Samuel, Ana, né? A história dela é muito bonita. Depois de 13 anos de casada, eu recebi a graça de ter a Laurinha no ventre. E eu não sabia o porquê que ela não vinha, né? Um bebê não vinha, mas eu tinha um coração muito descansado. Não era uma coisa que me afligia, falando muito honestamente. Às vezes as perguntas eram muito difíceis. Por que você não tem filho? Vocês não podem? Vocês já fizeram tratamento? Você não quer tomar leite de anaúva? Eu disse, não, muito obrigada. Seu marido já fez exame? Né? E era assim mesmo. Então, e são coisas que a gente não tem resposta. E Ana orou por aquele filho. E quem não se tornou Samuel? Profeta Samuel, aquele que ungiu o futuro rei de Israel. Davi tão jovem, quando Jessé chega lá, Jessé era o pai, né? Então ele lá trabalhando, e aí ele nem chamou, o pai nem chamou ele para se apresentar, e aí ele vem, e é ungido por quem? Por Samuel, como seria o futuro rei de Israel, aquele que estava lá nos pastos, cuidando do rebanho. Esté é uma menina órfã. Eu não sei o que aconteceu com os pais de Esté, mas quem não foi Esté? A rainha, né? É Laura Esté. E assim, que coisa bonita, né? Quando a gente vê o que Deus é capaz de mudar a nossa história. E Jesus, gente, eu imagino que Maria sabia que ela era muito agraciada, que o que estava no ventre dela não era algo comum. Eu só não sei se Maria ela tinha dimensão de que ele seria, do que ele faria, né? Mas ela sabia que ela trazia em si o Salvador. E que tão grande privilégio de Maria. E está aí o nosso Senhor e Salvador, encarnado, que entende aquilo que nós passamos, que entende o nosso sofrimento, que entende as nossas dores, porque esse mundo tem aflições e nós somos afetados pelas coisas que acontecem nesse mundo, abatidos, mas não destruídos. Nós continuamos, né, sendo transformados de glória em glória, até que Ele volte e que nós possamos gozar da paz, né, onde não haverá mais choro, mais doença, mas nada disso que nos aflige. E aí, como filhos de Deus, a gente sabe que tem um propósito. Quando as pessoas não encontram o propósito da sua vida, elas sofrem. Falta de propósito gera depressão. Quando as pessoas não sabem o sentido, o que elas estão fazendo aqui, isso é um motivo de sofrimento para ela. Então, há um propósito determinado para todas as coisas que acontecem debaixo desse sol. Nós só precisamos entender qual é, porque às vezes a gente não entende. Na hora da dor, as coisas são difíceis. E a gente, às vezes, precisa reconhecer isso. A nossa vulnerabilidade diante de Deus. Senhor, eu não estou aguentando mais, né?
Mas aí é quando eu sou fraco que eu sou forte. É quando eu perco que eu ganho. E a psicologia não entende isso, mas a gente entende como filho de Deus. Seguindo. E aí eu trouxe algumas coisas para nós, que nós possamos refletir. Eu trouxe no viés da psicologia algumas coisas que contribuem para aquilo que nós somos, que nos tornamos, mas antes da psicologia, eu queria deixar 3 versículos para nossa reflexão. O primeiro está lá em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É daqui, é do nosso coração. As nossas emoções, aquilo que nós somos ao longo. Nós somos o resultado de uma história de vida. Não tem para onde correr. E esse coração precisa ser guardado. Ele precisa ser protegido. Por quê? Vejamos o 2º versículo. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara de correção a afugentará dela. Então, a estutícia, para que ela não adentre, para que ela não encontre espaço no coração das nossas crianças, para que eles venham ser pessoas com propósito, pessoas do bem, pessoas que vão cumprir a vontade de Deus em suas vidas. A vara da disciplina. Disciplina é algo muito particular, entendo eu. Você que entende o método de disciplinar o seu filho. Está aí a Bíblia nos dizendo que precisa de disciplina. Então, o que é aceitável e não é aceitável para você, né? Como é que você disciplina o seu filho? E você pode ter 5 crianças, mas você não vai disciplinar os 5 da mesma forma, porque eles têm uma singularidade, eles são diferentes na sua essência. Então, como é que você disciplina? Com um você conversa, ok, ele entende, mas com o outro não, ele questiona, ele quer saber o porquê. Né? Por que eu não posso? E quem diz que eu não posso? Mas você faz. Né? Criança diz cada coisa. Se eu trouxesse as frases de criança, o pequenininho diz para o pai dele. O pai dele foi brincar com ele, mamãe, mas papai faz. Eu digo, então eu vou corrigir o seu pai primeiro, para eu depois corrigir você. Estou errada, linda? Então, nós somos modelos para nossas crianças. Então, nós precisamos ser bons modelos, boas referências, porque às vezes eles têm um repertório muito curto e eles vão ampliando esse repertório, vendo o que nós estamos fazendo. Olha a responsabilidade disso. Essa história de fazer o que eu faço, faça o que eu digo, e não faça o que eu faço, não funciona. Funciona aqui com alguém? Você já viu isso funcionar? Eu nunca vi. Até hoje eu não vi. E mais um versículo para nossa reflexão. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O coração ele é um retrato. Ele mostra a nossa essência, aquilo que a gente traz consigo. Tem uma música que a gente canta, né? Toque, 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 quem me bate a porta? E a gente explica isso para as crianças. Quando o mal entra, ele causa um estrago tão grande na vida da pessoa, porque ele veio para destruir, veio para tirar-nos do propósito. Né? Então, a gente precisa proteger, guardar isso, para que o mal não destrua, né? Não traga, como é que eu posso dizer, maldição, para que a gente não viva uma vida de escravidão, de pecado, como a gente encontra muitas pessoas por aí. Seguindo. Bom, e aqui eu trago algumas reflexões também no viés psicológico. Gente, o que é a personalidade? O que virá a ser este menino? A nossa personalidade, ela é a nossa maneira de se relacionar com o mundo.
a nossa persona, quem nós somos, né? Na essência, ela não muda, mas os aspectos negativos a gente muda, a gente consegue. É a maneira como eu sinto, como eu penso, como eu ajo. E o caráter, ele é algo aprendido. Nós estamos vendo e nós vamos aprendendo de acordo onde nós estamos inseridos, com os modelos que nós vamos tendo. E aí a nossa aprendizagem, a gente vai ver lá na frente, ela é vicária, ela é por padrão. Não tem como fugir disso. Então, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente recebeu. Se for algo ruim, né, nós tendemos a reproduzir isso. Então, é por isso que Jesus chega para quebrar e para nos dar um novo padrão, uma nova forma de ser, de pensar e de agir. Nós temos responsabilidade no processo de desenvolvimento das nossas crianças. Isso é responsabilidade nossa. Não dá para transferir para a escola, para a igreja, né? Criança dá trabalho. Quem não quiser ter trabalho, não tenha crianças. Criança é ministério, criança é dedicação. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Eu tenho 3 ministérios agora, com a Laurinha. E se eu não cuidar deles, como é que eu vou chegar aqui e ensinar como cuidar de uma criança? Se eu não estou dedicando tempo para eles, se eu não estou fazendo por eles aquilo que eu tenho ensinado as pessoas a fazer. Então, eles são testes de controle inibitório, de paciência e de tantas outras coisas. Eu digo, e parece assim que filho de psicólogo, Jesus amado, filho de professor, eu digo, meu filho, você está acabando com a reputação da mamãe, vão dizer que eu não ensino isso para você. E a gente ensina o que é correto, o que é bom. Outro dia ele deu língua para uma pessoa. Eu disse, Jesus do céu, onde é que aprende, criatura? Porque ele não nos vê fazendo isso, mas ele deu. Eu digo que você vai voltar, você vai pedir perdão ao casal, porque senão você vai direto para a disciplina. Aí ele foi lá, pediu perdão. Mamãe, eles não tinham nem percebido. Eu digo, mas eu percebi o seu pecado. Eu vi o que você fez. E se não houver uma intervenção, ele tende a repetir esse comportamento inadequado, que não é legal. Ele vai agir assim, pensando que é algo comum, que é uma brincadeira. Às vezes não é nem no sentido de querer ofender, ofensivo, mas precisa haver uma intervenção para que ele volte ao propósito, para que ele não saia do caminho. O que os filhos aprendem com os pais, eles tendem a levar até o fim da vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós temos responsabilidade disso. Mas você tem o controle disso? Você, como pai, sente que você tem o controle? O controle pertence a Deus. A direção pertence a Deus. Mas nós somos instrumentos de Deus para cuidar. Olha que coisa linda. Eu olho ela e penso na minha. Seguindo. Da vida intrauterina e primeira infância deixam marcas. Não tem como fugir disso. O hipocampo guarda essas memórias. Quando nós somos criança, a gente só sente. A gente não tem um cérebro amadurecido o suficiente para pensar. É ao longo do desenvolvimento que esse cérebro vai amadurecendo e as crianças vão aprendendo melhor. Quando elas são muito pequenininhas, elas não têm julgamento moral. Mas a partir dos 7 anos, elas já começam a discernir. Isso não foi legal. Mamãe me repreendeu por causa disso. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho para poder ir fazendo as intervenções adequadas. Mas mais do que o conhecimento, queridos, Deus dá sabedoria. Deus dá discernimento. Para nós, você não precisa ter uma formação. É importante conhecer. Mas é importante que Deus nos dê esse discernimento para cuidar da vida que Ele nos confiou.
as crianças, elas já nascem com 9 meses de experiência, né? Elas já têm aqui uma história de vida. Eu lembro de uma professora explicando que mães, na época da guerra, quando soava a sirene, elas ficavam quietinhas, porque elas sabiam que podiam vir alguma bomba, podia acontecer alguma coisa. Aquela sirene era um sinal de alerta. Quando essas crianças nasceram, que elas escutavam algum tipo de barulho, elas tinham uma reação. Elas ficavam alertas, às vezes elas ficavam ansiosas, elas ficavam nervosas. Vida intrauterina. Elas não sabiam nem o que estava acontecendo, mas elas trouxeram o resultado disso, que foi lá na gestação. Elas se comportavam dessa maneira, porque embora elas não soubessem o que estava acontecendo, mas elas sentiam, elas trouxeram essa emoção daquela experiência da mãe. Então a gente vê o quanto essa primeira infância, ela é primordial. É a hora da gente, porque é a base, é a hora da gente investir, da gente ensinar que Deus é bom, que Deus nos ama. É hora de inculcar nelas, porque elas vão levar isso para a vida, né? E pautar as suas decisões nisso. Bom, é onde redes neurais são fortalecidas. Porque o que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante a gente aprender. Imagine alguém que é muito pequeno, que ninguém nunca disse para ela que tomar Coca-Cola é ruim. Então, isso vai sendo fortalecido no cérebro dela. É que comer hambúrguer não é ruim. Então, ela começa a comer isso a vida toda. Aí ela chega numa fase onde ela está obesa, onde a saúde já está em risco, e ela tem que vir para um tratamento, não só do físico, mas também do psicológico. Você acredita que ela vai mudar assim de uma hora para outra? Os hábitos que ela come? Você imagina que isso foi fortalecido a vida inteira. Não teve isso na casa dela, de tomar um suco, de tomar uma vitamina. E eu estou dando um exemplo bem básico. Então, é uma rota que foi fortalecida. Imagina alguém dizer para essa pessoa que ela não vale nada, que ela não vai dar muita coisa. Isso é uma rota que foi fortalecida a vida inteira. Ela escutou isso até a idade que ela chegou até ali, né? Ou mesmo que ela não tenha escutado, mas isso ficou. Queridos, tudo aquilo que gera uma carga afetiva muito grande vai gerar uma memória. É por isso que as pessoas não esquecem a dor de perder alguém, o casamento, o nascimento de um filho, porque é uma carga afetiva imensa. E isso acaba gerando uma memória. Então, quando chega para nós, não dá para resolver em 10 sessões, não dá para resolver em uma semana, porque foi algo de uma vida até ali. É por isso que as pessoas sofrem, mas isso já aconteceu há tanto tempo. Por que você está sofrendo por isso até hoje? Porque é algo que ela traz com ela, é algo que a dor ainda é latente, o evento é passado. Mas a dor ainda está ali, porque ainda não foi elaborada, ainda não foi trabalhada. As crianças, elas sentem e não têm maturidade. E qual que é o repertório da criança? É aquilo que eu falei. Às vezes o repertório dela é um repertório inadequado. Então a gente vai precisar intervir. E às vezes envergonha, né? Tem hora que a gente fica constrangido. Ô filho, por que você fez isso? E aí nós vamos precisar intervir de uma forma adequada para que esse repertório ele vá se tornando mais adequado, mais abençoador, porque não tem caso perdido, né? É incrível como eles aprendem aquilo que a gente não ensina, como dar língua, como mentir. Criança mente, gente. Ela não consegue mentir no comportamento. Ela está com a boca toda suja de chocolate. Você comeu chocolate? Não.
Diz, não comi, mas está lá a prova do que ela fez. Então, no comportamento, dificilmente ela vai conseguir omitir algo, né? Ela tenta, mas não consegue. Seguindo. Lá embaixo, a última frase. É importante validar o que elas sentem. Um dos absurdos que eu ouço é que criança não sofre. Quem disse que criança não sofre? Quando morre um gatinho, quando morre um cachorrinho. Mas eu vou comprar outro para você. Mas ela precisa viver o luto, porque era algo que ela amava e que ela perdeu. Quando ela perde o ursinho, a boneca favorita, porque a experiência dela não é nossa. Para nós, uma boneca pode não ser nada demais, mas para ela, que tinha um vínculo, que tinha um apego, para ela é uma dor, é um sofrimento. Meu Deus, esse menino está 3 dias chorando por causa do boneco que ele perdeu. Mas é uma dor, é um sofrimento. Saúde dentro da experiência que ele tem, né? Então, é muito importante validar. Você está com medo? A mamãe também já sentiu medo. Eu também já senti medo. Deixa eu ajudar você nisso. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? E eles vão verbalizando, e eles vão elaborando. Porque, às vezes, a gente tolhe logo, né? Tá com medo de quê, menino? Vai lá, não tem nada, não. Às vezes, na impaciência, na nossa rotina, a gente erra muito para poder acertar. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque o Senhor vai me cobrar aquilo que eu estou ensinando. Então, é o tempo todo me policiando e pedindo graça para Deus. Então, precisa ser validado, não só as emoções agradáveis. Para a neurociência, não tem emoção positiva e negativa. Elas são sinalizadoras. Ou elas são agradáveis, ou elas são desagradáveis. O medo, ele muitas vezes nos impede de correr um risco de vida. Então, por que ele é negativo? Ele é negativo quando ele me ataca, quando ele foge do propósito dele. A ansiedade, ela me prepara para fugir, para lutar. Se eu não tiver esse mecanismo, eu posso sofrer algum tipo de risco. Agora, quando ela eleva o nível, quando ela me traz prejuízo, aí a coisa muda, a história muda. Seguindo. Bom, gente, o que a gente precisa considerar? Aqui são alguns fatores que nos fazem entender muita coisa. Hereditariedade. Temperamento, ele é genético, tá? A gente já vem com ele. Então, o que essa criança tem? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente traz uma culpa para o pai, para a mãe, para alguém. A gente sempre investiga na família. Tem alguém que se assemelha ao comportamento dele? A gente identifica, mas não quer dizer que aquela pessoa é culpada por aquela criança, porque isso é genético, é um fenômeno que vem de geração para geração, e ele nos ajuda a compreender por que o comportamento está assim e de que maneira nós vamos poder intervir. A gente é para trazer esclarecimento e não confusão. A gente é para trazer encorajamento e não culpa para a vida das pessoas. A gente precisa reconhecer a nossa responsabilidade, né? Onde nós estamos, naquilo que nós estamos fazendo. E é essa reflexão que vai nos levando a uma mudança, como pessoas, como pais, como professores, né? Como tios, ou o que nós estamos fazendo. Isso vai nos mudando, né? E nos ajudando diariamente. Ambiente. Onde que essa criança está inserida? Muitas vezes é uma criança que ela está com comportamento de xingar. A pessoa está xingando. Isso é um comportamento aprendido. E quando você vai ver no ambiente, está ali a resposta para aquilo, né? Então, ela começa a reproduzir isso como resultado desse ambiente.
E aí, queridos, não vai dar para a gente intervir só com a criança. A gente vai precisar olhar para esse ambiente, porque não adianta, não é que não adianta, mas trabalhar com ela e não trabalhar com o ambiente, ela voltar para esse ambiente doentio, patológico, né, cheio de problemas, é um trabalho meio que incompleto, cansativo. Então, às vezes, a gente vai precisar mexer nessa estrutura. E quando não dá? Porque às vezes não dá. Você não tem abertura para ir no ambiente. Então, nós vamos trabalhar e pedir a graça de Deus para aquela situação. Porque somos nós quem vamos ter que mudar em relação àquilo. Um outro fator é que nós somos resultados de uma infância. Muitas crenças são construídas ao longo da infância. Gente, quando eu era muito pequena, eu assisti La Bamba. Vocês lembram do filme La Bamba? Alguém aqui assistiu? Olha, você disse que não era do seu tempo, Ana. Eu assisti La Bamba. Quando eu assisti aquele filme, eu disse, no dia que eu andar de avião, o avião vai cair e eu vou morrer. Alguém desenvolveu essa crença? Por favor, amenize a minha. E aquilo ficou por muitos anos. Eu passei, cresci, tive a oportunidade de andar em um avião. Queridos, pensa no teatro que eu fiz dentro desse avião. Eu não estava mais nem me importando se eu era psicóloga. E eu fechei os ouvidos e eu dei muito trabalho para o meu marido. E eu, meu Deus, não tem nada aqui de baixo. E eu com os ouvidos tapados, e eu falava, era alto. Né? E eu disse, eu não quero... E ele, olha, as pessoas estão te olhando. Eu disse, eu não quero saber, eu quero é descer daqui, esse negócio vai cair. Nós somos incompatíveis. E eu fiz muito pior que isso. Eu estou amenizando para os irmãos não terem uma imagem ruim de mim. Mas foi horrível. Então, muitas pessoas vêm com essas crenças. De onde você veio com isso? Porque ali, eu não tive uma intervenção. Ninguém chegou para mim e disse, não é assim. Eu também não tenho uma história muito bonita para contar, né? Eu fui muito desencorajada. Eu encontrei pessoas que disseram que eu não ia ser muita coisa, eu não ia ser nada. E quando eu olho para a minha vida e eu vejo o que Jesus fez, daquilo que não ia ser nada, eu pude me tornar uma referência. E a gente olha para a vida das pessoas e vê o quanto elas são arrependidas quando elas não têm Jesus. O quanto de arrependimento elas trazem com ela. Por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu caí nessa dependência? Por que eu fiz isso? Né? E o tempo não volta para a gente corrigir essas decisões. Por isso nós precisamos pensar bem. Por isso Jesus faz um bem enorme, vale a pena perder para ganhar vida nele, porque com Jesus nós ganhamos vida, né? E vida plena. Experiências afetivas, e já pode colocar o outro. Vínculos afetivos, como é que foi isso? Você comemorar o seu aniversário, lhe deram presente, você fazia festas e as pessoas que você amava compareciam lá, estavam lá para mostrar o quanto que você era amado, o quanto que você era querido, o quanto que nós gostávamos de estar com você. Isso são vínculos, são experiências afetivas que quando não se tem, vai repercutir lá na frente, na nossa vida como adulto. Seguindo. E a socialização, né? Isso vai muito da nossa personalidade, da nossa essência. A gente sabe que tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Nós temos dois. Uma, ela é extremamente tímida. O outro, não. Onde é que é o lanche? Onde é que eu pego? Mamãe, você vai querer também? Eu disse, eu quero. Ele vai lá e ele traz. A outra, não. Se nós não formos pegar,
ela fica sem comer, sem beber, e é uma coisa que são habilidades que ela não tem. Eu digo, então vai com o pequenininho, que ele vai contigo. Ele vai, bola, Luísa, fala com isso, vem, eu pego para você. E ela já tá conseguindo, mas é a essência dela. A gente tem que trabalhar isso com ela para que isso não a atrapalhe tanto, porque a gente sabe que vai atrapalhar, mas a essência ela não vai deixar de ser assim. O que mais? Bom, nós tendemos a repetir o padrão, né? E se esse padrão foi inadequado, nós vamos precisar de um novo modelo, de um novo paradigma, de uma mudança. Então, olhar para trás é só para refletir. Não dá para a gente ficar focado lá. A gente não fica focando em passado, porque eu não tenho condições de fazer nenhuma intervenção no passado. É agora, é olhar para frente. Quais são as possibilidades que eu tenho daqui para frente? O que eu posso fazer diferente? Quais são as chances que eu tenho? A gente lamenta muito, né? Poxa, a minha vida até aqui foi assim, mas não dá para ficar preso nisso. Vamos olhar para cá? O que você ainda tem de possibilidade? Vamos seguir? Vamos fazer diferente? Quais estratégias você pode usar daqui para frente? Porque no passado não tem como nós intervirmos. Então, comportamentos inadequados. Muitas vezes a gente não quer. Isso, às vezes, é inconsciente e traz um sofrimento para a vida da pessoa. A gente recebe muitos adultos dizendo, eu não sei por que eu grito com ele. Eu queria tanto entender. E, às vezes, a gente vai buscar na história de vida, analisando. E a gente vê que é um padrão que está se repetindo e que vai precisar ser quebrado, mudado, pelo poder daquele que pode todas as coisas. Seguindo, existem lugares doloridos em nós, né? Que muitas vezes está tão latente ali que se triscar, se você mencionar, ainda dói, né? Pode colocar o próximo? Sentimento é o que fica da experiência vivida. E muitas vezes isso vai ser evocado quando você vê uma determinada situação, ou quando você vê uma situação semelhante à que você passou. E aí você lembra, e aquilo ainda dói. Com o passar do tempo, você acomoda a dor, você aprende a lidar com aquilo. Aquilo não tem mais autoridade e poder sobre a sua vida, mas isso não quer dizer que deixou de doer, que a experiência não ficou, né? Só que agora ela não tem mais poder de me conduzir, de me dirigir. Agora eu olho para isso que foi ruim, que eu não merecia ter passado, e eu ressignifico isso. Eu coloco isso a serviço da missão que Deus me deu, do propósito de vida. Foi ruim, não adianta dizer, não foi, trouxe sofrimento, trouxe dor, mas a experiência, as lições, o aprendizado que isso me trouxe é que foi benéfico, é que me ajudou. Eu não queria ter aprendido dessa forma, mas as lições foram extremamente valiosas e agora elas estão a serviço dessa nossa missão. O que mais? Gente, não só uma criança, mas uma pessoa ignorada, ela se sente apenas um número. Uma sensação de vazio, de não pertencimento. Você já foi rejeitado em algum lugar? Uma coisa triste, ou coisa desconfortável, faz a gente se sentir tão mal. Aqui não há lugar para você, aqui você não pode entrar. Você fica assim, isso incomoda tanto, isso dói, mas por que eu não posso entrar aqui? E é uma necessidade que a gente tem de pertencer, né? De se filiar a alguém. Qual a nossa identidade hoje? A quem nós pertencemos hoje? Isso faz toda a diferença em nossa vida, né? E a gente não é desse mundo. Não adianta a gente esperar a aceitação desse mundo, né? Nós somos para o
céu. É para Ele, por meio dEle, né? É lá, é nele que nós somos firmados, identificados. E, bom, todo comportamento ele ocorre dentro de um contexto. Porque o que acontece? As pessoas elas tiram o comportamento do contexto e fica muito complicado de você entender a situação. Ele precisa ser analisado onde ele ocorreu. Quais eram as circunstâncias? O que estava acontecendo? Né? O que tinha lá? Quem eram as pessoas envolvidas? Porque se você tira do contexto, você corre um sério risco de cometer equívocos, de julgar aquilo de uma maneira muito errônea. Então, isso a gente precisa ter muito em mente. Qual foi o contexto em que isso aconteceu? Eu preciso entender, porque isso vai me ajudar melhor na minha compreensão, né? Tem pessoas que têm assim uma... Como é que eu posso dizer? Elas fecham a resposta em um ciclo. Tá, em que eu posso ajudar você? Ah, o meu filho é agressivo. E por que o seu filho é agressivo? Porque ele bate nas pessoas. Tá, e ele bate nas pessoas. E por que ele bate nas pessoas? Porque ele é agressivo. Não, mas o que leva ele a ser? É que ele bate nas pessoas. E a gente tem que mudar o viés, senão nós vamos ficar nessa. Vai passar o tempo, porque ela fecha, né, a resposta naquele ciclo. Então, a gente vai ampliar para compreender melhor. Bom, as crianças elas precisam de frustração. Elas precisam saber que, por mais amadas, desejadas que foram, elas não podem e não devem tudo. Crianças precisam de regras, de disciplina, para que elas se sintam seguras, protegidas e para que elas amadureçam, né, em termos cerebral. Um ambiente permissivo é um ambiente prejudicial. Se você ama o seu filho, estabeleça ele limites, porque ele vai amar você por causa disso. Não dá para ser permissivo. Se ela não aprende a ser frustrada, ela leva isso para a vida. Tem pessoas que estão há 1 minuto na fila do banco. Meu Deus do céu, essa fila não anda. Cadê o gerente? Eu preciso ser atendido. Todo mundo ali precisa ser atendido. Todo mundo ali precisa saber esperar. Então, você vê que foram pessoas que eu digo, foi pouco frustrado. E agora vai precisar ser. Só que agora as coisas são completamente diferentes. A partir do não, elas vão aprendendo a serem tolerantes à frustração. Gente, um choro de uma criança chorando por 3 minutos, isso é ou não é desgastante? Isso é uma eternidade, é desconfortável. Você quer fazer algo para acabar com aquilo, é difícil você aguentar aquilo. Aí entram, né? Você tem que aguentar, você não pode ceder. E às vezes o sofrimento da mãe é tão grande que ela diz, eu não aguentei, eu não consegui. Você não vai ignorar o seu filho, mas você vai ignorar um comportamento inadequado. E você precisa estar preparado para isso. Entender que essa frustração é uma maneira de proteger o coração dele, de que você quer o bem para ele. Agora, isso não quer dizer que você não vai sofrer por causa disso. É dolorido. Você estabelecer limites. Você dizer que não. Hoje o nosso menorzinho, ele não cata mais as coisas do bolo. Ele ia para a festa, queria as lembranças. A gente, não, tem a hora de você receber. Porque ele era muito pequenininho. Não adiantava nem eu dizer, não pode, porque vai cantar o parabéns. Aí só, ele não ia, ele queria, porque ele queria era comer naquele momento. E aí, haja nós suportarmos. Hoje ele já vai, já vê a mesa, tudo bonitinho. Já não corre mais no culto, que a gente não. Tem a hora de você correr. Mamãe vai avisar. Segura. Mas também quando libera, se deixar, ele bota o templo abaixo.
Aprender limites, o que é permitido ou possível fazer e o que não é. Tem coisas que é inegociável. Nós é que somos os adultos. Nós é quem vamos precisar decidir. A criança decidir se ela quer o que ela quer comer, que roupa que ela quer vestir. Ok, ela não pode estar me determinando as coisas. Eu só vou se for... agora você perdeu todas as suas chances. Enquanto você estava ali só escolhendo, ok, mas agora que você determinou, mamãe vai mostrar de quem é a autoridade. Agora você não vai. Você vai de um jeito ou de outro. Como é que você quer ir? Mamãe vai dar opções para você escolher. Vou dar opções para vocês. Você quer que eu carregue? Não vou tomar banho. Mas agora você vai. Aí você não tem escolha. Agora, como é que você quer ir tomar banho? Você quer que eu carregue você? Você quer que eu chame o papai para levar você? Mas de uma forma ou de outra você vai, porque você desafiou a minha autoridade. Agora a gente não conversa mais. Agora você perdeu o seu direito de escolha. Seguindo. E as consequências, gente, elas precisam ser adequadas. Às vezes eu vejo estabelecer consequências tão altas para as crianças nesse processo de disciplina, né? Se você não vier almoçar, você ficará sem comer até a hora do lanche. Ok, é algo aceitável. Se você não vier almoçar, você só vai jantar. Você não come mais hoje. Você vai ter condições de fazer isso? Você vai deixar ele com fome até a hora do jantar? Para que você fala? Se você não vai cumprir isso. Então, a gente precisa adequar, porque não é de qualquer jeito. Nós temos um manual que nos orienta a fazer de acordo com a idade dele. Você não vai almoçar? Ok. Você também não vai pegar a sobremesa, porque primeiro o almoço, depois... Mas eu quero a sobremesa. Pensa em umas coisinhas que desafiam a gente, né? Um poder, mas eu quero. Eu digo, mas eu não dou. E aí eles querem testar a nossa autoridade. Eles querem testar a nossa força. Eles querem nos testar de qualquer maneira. Que a gente fica, Senhor, dá autocontrole, dá mansidão, dá domínio próprio, que agora é hora de exercer. Eu não estou dizendo que é fácil, queridos, porque não é. A gente passa por situações bem delicadas, bem complicadas, bem difíceis, em que a gente chora, né? Mas, meu Deus, o que é isso? Né? Por que está acontecendo isso? E Deus vai nos dando graça, dia após dia. Bom, o que acontece na infância? Você acredita que fica na infância? Quantos acreditam que fica na infância? Por favor, levantem a mão. Uma pessoa. Quantos acreditam que não fica na infância? Que a gente leva para a vida adulta? A gente leva. Quando a gente é adulto, o passado, ele invade o presente. E muita coisa você vai precisar trabalhar agora. Porque agora você tem condições de trabalhar aquilo. Antes você não tinha nem maturidade para entender o que estava acontecendo na sua vida, para entender aqueles acontecimentos. Eu lembro a história de um rapaz, porque quando chega para nós, chega assim do nada. Olha, do nada eu estou sentindo uma angústia. E nada é do nada. Eu falei isso anteriormente. As coisas não são do nada. Elas surgem por alguma razão que naquele momento a gente não consegue identificar. E todas 6 horas ele sentia uma angústia. Todas 6 horas. Ele sentia aquele aperto, aquela dor. E buscando na história de vida dele, era o horário que o pai chegava bêbado em casa. E ele sabia que quando o pai chegasse, era um tormento, era um sofrimento. E quando o pai estava para chegar, ele se angustiava, ele se entristecia. Quando a gente é adulto,
isso tudo volta. Isso nos invade. E agora é a oportunidade que a gente tem de elaborar, de se ver livre daquilo e de ter uma vida mais plena, mais livre. E o último slide, acredito eu, o que virá a ser, pois, este menino, né? Nós não temos o controle, mas nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? E que a boa mão do Senhor nos direcione, seja como pais, como avós, como dirigentes do departamento infantil, como qualquer pessoa que tenha uma criança sobre sua responsabilidade, para que eles possam seguir o propósito de Deus, né? Fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque, gente, eu digo uma coisa com toda convicção: é o melhor lugar para nós estarmos, é fazendo a vontade de Deus. Quanto sofrimento, quanta dor. Não é que Ele vai nos livrar do sofrimento, mas Ele vai estar conosco quando situações adversas acontecerem. Ele vai nos guiar por essa vereda da vida, né? E vai nos dando a sua graça diariamente, vai nos dando vitória, vai nos ajudando, porque sem Ele, né? Imagina uma vida sem Deus, né? É complicado, é difícil, é doída. E assim eu finalizo esse momento. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma contribuição, alguma sugestão, eu estou aberta para ouvir, sem dificuldade nenhuma.